Bom dia. Nós temos duas parashot essa semana. Hukat e Balak, a primeira fala sobre a vaca vermelha. E eu vi uma história essa semana que, se eu já tinha ouvido, eu já tinha esquecido. Eu acho que eu não tinha ouvido. Então tem uma história que o Psikta Rabati, que é um tipo de um midrash, ele traz o seguinte, que numa época os Chachamim precisavam de uma vaca vermelha para o templo. E tem a famosa história da Gemara, que queriam a vaca vermelha, mas essa é uma outra história. Eles chegam e encontram que um não-judeu, um gentil, ele tinha essa vaca vermelha. E o homem, você está fazendo com a cabeça, mas acho que o final da história você não sabe, é outra. Não sei não. Pelo menos eu não lembrava. E o homem sabia que ele poderia cobrar o que ele quisesse, e era um antissemita, e ele foi cobrando, até que chegou uma fortuna, uma vida inteira de parnassá para uma pessoa, o que ele queria pela vaca vermelha. E aí os Chachamim, depois que fecharam com ele o preço, falaram, tá bom, então a gente agora precisa voltar para casa, fazer um charity, movimentar o mundo inteiro, se cada um der um pouco, quem sabe a gente consegue. E aí eles juntam dinheiro, e nisso, aquele não-judeu, ele sabia as alachot, as leis da vaca vermelha, ele sabia que a Torá fala para nós, Asher lo ala alea ol, que uma vaca vermelha não pode ter usado um jugo, aquilo que você coloca para colocar a vaca para carregar, trabalhar, etc. Ela tem que ser virgem nesse sentido. E ele falou, olha o que eu vou fazer. Eu vou ganhar uma fortuna dos judeus, ainda vou entregar um produto que eles não vão saber, mas eu vou entregar um produto que não vale. História conta pelo menos que uma empregada, quando ela foi mandada embora, sem querer julgar ninguém, mas essa é a história que contam, que a gente sempre tem que estar de olho. A gente vai embora de casa durante o dia e deixa ela cozinhando e etc. Então tem uma lei, você não pode falar, eu vou embora, eu volto amanhã. Ou eu vou embora, volto aqui 2 horas. Ela tem que saber que você pode chegar a qualquer hora. Senão, pode surgir alguma mistura. Então tem uma moça que trabalhou na casa de judeus por muitos anos, e quando ela saiu, eu falei, só queria te dizer que sempre eu colocava um pouquinho de leite dentro da carne para cacheirizar para vocês. Não sei se foi de birra, de vingança. Alguém contou? Assim conta a história. Só que ela não sabia que se for uma gota só, se anula. Ela não estudou as alahot a fundo. Então, mas a gente tem que estar ligado. Esse homem, então, ele pensou que ele seria mais esperto que os Chachamim. E ele falou, eu vou fazer isso. No dia seguinte, os Chachamim vêm lá com a grana. Tá aqui tua vaca. Eles falaram, tá bom, mas a gente quer verificar. Verificar? Você não verificou ontem? Tem que verificar se não tem nenhum pelo branco, etc. Mas de ontem para hoje, não, a gente vai verificar. Eles verificam e falam, pode ficar com a sua vaca. Por quê? Porque você colocou em cima dela um jugo. Como você sabe? Mentira. Falou, nós temos a tradição de que se você coloca um jugo em cima da vaca, tem 2 pelinhos que ficam exatamente no pescoço atrás, na nuca, que esses pelinhos, dá para ver que eles normalmente ficam em pé. Uma vez que você colocou um jugo, uma única vez, eles nunca mais levantam. Segundo sinal, dá para a gente perceber que a vaca, depois que ela tem uma vez o olo, os olhos dela ficam um pouco cruzados. Não sei se é uma coisa que nós teríamos essa percepção, mas os Chachamim tinham, porque provavelmente ela está acostumada a olhar para frente, mas de repente você coloca uma coisa pela primeira vez nas costas, na nuca dela, ela quer olhar, ver o que é. Então os olhos dela ficam cruzados. E esses 2 pelinhos estão para baixo, os olhos dela cruzaram, hasta la vista. Fica com a sua vaca. E o cara ficou mexido, né? A ponto dele voltar para casa, ele se enforcar. Bem, um antissemita a menos. Essa é a história. De tudo que a gente escuta, tem que aprender uma lição, muito mais, uma passagem da tradição oral dos nossos sábios. Eu pergunto qual que é a lição que a gente tira dessa passagem. Depois, pode falar. No mundo sempre vai ter um antissemita. No mundo sempre vai ter um antissemita? Enquanto o mundo for mundo. O que mais? Precisa pensar. Eu vi uma explicação
mas não me satisfez, então não vou repetir ela. Foi no shiur que eu ouvi. Mas o que é importante para a gente lembrar é o seguinte. Fazer agora um parênteses. A gente sempre fala que a vaca vermelha não dá para entender, mesmo Shlomo Melech não entendeu, só Moshe Rabbeinu entendeu. E todo ano eu trago essa pergunta. O que é tão difícil de entender? O Rashi traz para a gente. Rab Moshe Adarshan, ele vai lá e fala, a vaca é a mãe do bezerro o bezerro de ouro que eles fizeram, que vem a mãe e perdoe pelo filho. E ele começa a elaborar em todos os detalhes da vaca vermelha. O que é vermelha? Simboliza o quê? Sangue, pecado. E agora você tem que ir lá e matar. Você pega a água, que a água é viva e etc. É tão mais difícil entender essa mitzvah do que qualquer outra, do que o kasher, mas essa é chamada Achukai. Todo ano eu tenho que trazer uma resposta diferente. Eu vi uma resposta diferente esse ano. Uma das respostas, mas ela cabe, que é a seguinte. O Rashi, o primeiro Rashi da Parashá, ele vai lá e fala, por que você fala Zot Chukat a Torá? O que quer dizer Chukat? É aquela lei, aquele dogma, que os goim, eles viram e falam, o que é isso que você está fazendo? O que é essa lei? Não tem sentido nenhum. Mexigás. Eu sempre falo, às vezes alguém fala, não, mas você anda de chapéu na rua? Fala para ele, se eu andar de kippah e barba, não vai mudar nada. Já sabem que eu sou mexigna igual. Eu posso sair de chapéu rosa, como Purim, também vai dar no mesmo. A gente já é mexigna, não tem como se enganar. E fala, mesmo que você ainda não usa kippah, vão reconhecer teu nariz. Já sabem que você é mexigna. Não, deixa eu esconder o tefilim, estou aqui no avião, ninguém vai ver. Já sabem. Não adianta esconder, você já é mexigna. Não tem... Já olharam para você, já sabem quem você é. Não tem, então assume. Você é mexigna, você é diferente e está acabado. Mas, nessa mitzvah especial... Homem vestido de mulher não é mexigna. Não, imagina. Isso é normal. É normal. Tem outro você também já sabe. Eu já contei para vocês a história fantástica, que eu fui no Hopi Hari com meus filhos, uma vez em Pesach, faz alguns anos. E eu fui de carro, deixei meu chapéu paletó no carro e fui com a roupa esporte. Aí estava já chegando o horário de Minchá. E o horário de Minchá, a gente já estava na área do parque, que é a área do Faroeste. Quem conhece lá, é a área do Faroeste. E justo nessa hora eu fui para lá, fui para o carro, e falei, apesar que é longe, vou até o carro, mas eu não vou rezar sem chapéu paletó. Aí fui até lá. E quando eu voltei, eu vi que estava todo mundo olhando para mim. Já olham para mim. Mas aí eu me toquei. Eles estavam na dúvida se eu era rabino ou se eu era do Faroeste. Foi sensacional. Acho que o pessoal queria tirar foto comigo. Tem aqueles personagens que ficam andando pelo parque. Foi maravilhoso. Hã? Naquele dia não tinha minyan, realmente não era... Não lembro se foi Rola Moeda ou foi nas férias, não lembro. Se fosse Rola Moeda, talvez teria minyan. Eu estava lá há pouquíssimo tempo. Você foi lá? Bom. Aí o meu genro, ele rezou Minchá. Ele estava com a capota preta, né? Capota, eu estava de... Preta, né? eu não estava com longo, mas estava com um chapéu, aquele chapéu de faroeste, foi muito engraçado. Mas eu já acostumei no Baruch Hashem, não tem... Então, os goim vão rir de você. Então eu vi uma explicação muito linda que é a seguinte. Fazendo um paralelo, mas apenas para a gente entender melhor, às vezes a gente traz um exemplo muito distante, mas só para trazer o contraste. Você precisa da luz para ter a escuridão. Então, o que o Rashi ele fala para a gente? A explicação da vaca vermelha é que ela vem perdoar sobre o pecado do bezerro de ouro. Você vai parar e pensar, pecado do bezerro de ouro é um pecado qualquer um de nós talvez não perdoaria. É o exemplo que eu sempre dou, que as fotos nem chegaram no casamento e a mulher já achou um outro marido mais bonito. Moshe Rabbeinu está lá revelando as fotos do casamento, 40 dias lá em cima. Quando ele chega, ele já encontra, ele chega em casa, a casa que ele mandou reformar, mandou comprar, fazer, decorar, ele chega na casa dele, o que ele vê? Tá lá, bezerro de ouro, desculpa, você demorou para chegar, demorou, você viajou, ficou, acabou, a gente achou alguém mais bonito. Imperdoável uma coisa dessas. Imperdoável. Chega Moshe, começa a rezar, e começa a pedir, e 40 dias, e vai lá, Hashem vira e fala, Salachte kidvarecha, está perdoado. Quando o Rashi ele diz que os goim, eles indagam essa questão da vaca vermelha, no sentido literal, significa que eles veem uma mitzvah absurda, uma mitzvah esquisita, e eles vão rir da gente. Essa é uma explicação. Mas eu perguntei, afinal, tem a explicação? Qual que é a explicação?
a vaca vermelha vem perdoar o bezerro de ouro. É isso que os goim, eles não conseguem entender. E eles riem da gente. Usando como paralelo distante, na religião predominante desse país, predominante em números, existe um conceito, que eu não entendo nada, mas se diz, pelo menos, de que o pecador não tem como resolver. Precisou fulano morrer pelos pecados deles. Porque tem pecados que são irrevogáveis. Inclusive, quando a gente fala Geinom, eu traduzia como inferno, as pessoas me corrigiram e falaram que inferno é um conceito cristão. Porque é um estágio eterno, irreversível. Na Torá não existe isso. Na Torá existe Geinom, que é um purgatório, que ninguém precise, mas que é uma fase intermediária. Se você já entrou lá, isso já é sinal que você está indo a caminho do Gan Eden. Só que você precisa fazer uma limpeza. Não existe um estado vitalício que você vai ficar lá e não tem como voltar. Mesmo aqueles que são descritos, que não tem Olam Abá, comentei outro dia, que Hassidut explica que até mesmo aqueles que a própria Mishnah diz que não vão voltar, no final das contas, vai se dar um jeito, Lo idach mimeno idach, nenhum judeu vai ficar de fora, Hashem vai trazer todo mundo de volta. E o pessoal que se suicida? Pessoa que se suicida, não estamos falando de um suicídio que nós, infelizmente, conhecemos, ouvimos falar. Porque esse suicídio é, assim como infelizmente, qualquer outra doença. O suicídio descrito, sobre o que você está dizendo, é quando a pessoa chegou na sua sã consciência que o correto é a pessoa acabar com sua própria vida. Ele está consciente, ele está saudável, etc. Isso a gente praticamente é inexistente. E mesmo assim, eu estou dizendo aqueles que a Mishnah descreve que não tem, Kabbalah, Hassidut explica que no final das contas ele não tem a parte no vindouro, mas ele vai vir com a parte emprestada do filho que rezou por ele, de um neto, de um antepassado que rezou por ele, de um tzadik, e no final das contas nós somos Masei Adai Leit Paer. Nós somos uma parte de Hashem e ele tem orgulho da gente. Então vem a vaca vermelha e os goi não entendem. O que não entendem? Isso é mexigna, isso é um lado. Eles não entendem, mesmo com a explicação que a gente deu, que tem a vaca vermelha que perdoa sobre o bezerro de ouro, eles não conseguem entender essa ideia. Porque em qualquer tipo de relacionamento humano, o que você tem? Se eu contrato uma pessoa, e no primeiro dia que eu contratei ele atrasou, eu dou mais uma chance. E ele atrasa de novo. Terceiro dia ele falta. Você vai manter esse cara? Breno? Vou convidar ele para passar férias eternas. Hashem, ele fala, Arbaim Shana Kud Bedor, 40 anos a gente ficou lá testando Hashem, ele acabou de tirar a gente, fez todos os milagres, e a gente fica testando, e fica testando, e fica testando. E lá, a vida inteira a gente fica testando. E Hashem perdoa a gente, e perdoa de novo, e perdoa de novo. Cabeça? Amar Belisloa, infinitamente. Depois de 1 milhão de vezes, Hashem te perdoa com o mesmo, que seja sincero, mas ele te perdoa com a mesma força. Os goim não conseguem entender, e eles riem da gente, porque eles não conseguem entender essa ideia que o amor que Hashem tem por nós, ele não é um amor transacional, é um amor infinito que ele tem por nós, e essa é a parte incompreensível da vaca vermelha. Então não é que eu não consigo entender, eu sei explicar por que a vaca vermelha e por que tem que ser a vaca e não a outra, eu te explico tudo. Inclusive, outros anos já expliquei a ideia de que aquele que joga, aí ele fica impuro e etc. Porque para você ajudar outra pessoa, às vezes você precisa sujar a tua mão. Tudo isso já está. O que não dá para entender, pelo menos essa explicação, é de que como funciona essa chuva. Como é possível que a chuva ela funciona? E a resposta é, não sei. É um amor incompreensível. Um pai tem um amor incompreensível pelo filho. Já tive várias experiências, quando a escola vai chamar atenção, alguma coisa. Por mais que eu sei disso, você não consegue enxergar. É aquele ponto cego que você não consegue enxergar. Esse é o amor que Hashem tem por nós, muito maior. E essa é a parte incompreensível que os povos não conseguem entender e, pelo contrário, ficam bravos com a gente. Olha o que vocês estão fazendo. Apesar que vocês não fizeram mitzvot. Fora, o antissemitismo tem várias formas. Mas uma delas, eles mostram pra gente, estão fazendo coisas erradas. Agora Deus vai pegar vocês. Pega Bilam, na segunda paraxá. Ele foi esperto, ele falou, em vez de tentar com a força, eu vou fazer o quê? Tentar fazer com que eles pequem. Então o tempo todo ele tenta lembrar Hashem nos lugares estratégicos, onde ele vê o povo, ele está tentando lembrar, fazer alusão a algum pecado que eles fizeram, um pecado que vão fazer, para ver se Hashem fica nervoso.
E aí ele vira e fala, não adianta, tudo que eu estou tentando, esse povo já está garantido. Não tem. Kimerosh Tzurim Erenu, eu vejo que eles estão muito bem estabelecidos, com Avraham, Yitzhak, Yaakov, não tem por onde pegar. Isso é a causa do antissemitismo. Quando Hashem deu para a gente a Torá, os povos não conseguem entender. Como é possível que esse povo ainda está aí? O amor que Hashem tem por nós é infinito. Voltar aos dois espelhinhos que eles não se dobraram. Então, eu não tenho explicação. Mas o jugo, com certeza, está ligado com a palavra que a gente fala, o jugo de Ol, Malchut, Shamayim. Um Yehudi, o que ele tem que fazer para fazer tchuvá? Ele tem que receber sobre si o jugo de Hashem. Talvez a vaca sem o jugo simboliza a vaca que não colocou o jugo. Mas não faz sentido, que teoricamente, se ele quer fazer tchuvá, teria que colocar o jugo. Então talvez é mais uma parte incompreensível aí, da parte da vaca vermelha. Mas um detalhe muito importante, que foi isso que eu vi no shiur, que eu concordei em parte, que o jugo divino é diferente de um jugo de uma vaca. Você coloca o jugo na vaca, a vaca, oi, Vaismir. Às vezes você enxerga a Torá e fala, oi, Vaismir. Mas essa lei... deveria não ter escutado esse shur, como alguns falam para mim. Esse de Alahá eu não escuto. Que a partir do dia que eu sei, aí eu já fico com consciência pesada. Prefiro não saber. Não vale. Não vale, porque a falta de estudo é considerado como se fosse que você fez de propósito. Então você teve a oportunidade de estudar, então pelo menos estuda. Se não quiser fazer, fala, ainda não consigo fazer. Mas você tem que saber o que a Hashem espera da gente. Mas esse jugo divino pode ser como a vaca recebe, oi, vem, vou ter que trabalhar. Ou, como o Yehudi, ele recebe o jugo divino, é com alegria. Eu abro mão dos meus prazeres naturais, prazeres mundanos, eu faço o que Hashem quer, recebo sobre mim o jugo, assim como o animal, ele recebe, ele é forçado, ele não tem jeito, mas eu faço isso com alegria. Para mim não é um peso. Isso é um nível elevado da gente alcançar. Então, talvez a ideia da vaca não ter o jugo, não é que ela não tem o jugo. Não tem jugo como vaca. Nós temos que aceitar o jugo divino. E o jugo divino é assim como você pega o animal. Se ele não tiver o jugo, ele vai sair do caminho. Ele não vai conseguir produzir. O Yehudi, se ele tiver o jugo divino, Hashem nada mais está te dando do que as instruções. Ele compartilha e fala, você quer se dar bem no mundo? Você quer ter uma vida boa? Está aqui. Abre aqui o manual. É só seguir. Essa é a primeira ideia da vaca vermelha. Então, resumindo o que a gente falou, a história daquele antissemita, que ele foi lá e tentou enganar os Yudim. Você vê que os sábios não foram enganados, por causa daqueles dois pelinhos e do olho cruzado. A mensagem é de que, saindo um pouquinho do tema, a gente começou a discutir o que significa a vaca vermelha, que é a ideia da tchuvá. Os goim não conseguem entender essa ideia de tchuvá, que sempre você consegue reaver o teu elo com Hashem. Até no último instante a pessoa pode se fortificar e fazer a tchuvá e a Hashem aceita. Isso é incompreensível, até pra gente. Mas isso incomoda os outros goim. Como que a Hashem tem um amor por nós, independente de tudo. E a gente volta e fala da vaca vermelha, que se a gente vai receber o jugo, tem que ser um jugo com alegria, tem que ser um jugo sem o peso. Às vezes é o peso inicial de você ter o compromisso, mas entender que esse jugo só vem nos orientar e dar pra gente uma vida boa. Em relação aos Yehudim, sempre vai ter um ponto de retorno, quer dizer, não existe o no return point. Não existe. Agora, em relação aos Goim, aqueles mamash, a vida inteira só odiando a gente, querendo a destruição, só... Esses não vão ter Olam Abá. Esses aí já é definitivo. Olam Abá são para aqueles que são chamados Hassidei Umot Olam. No return, né? Sim. E não é uma... Você não está falando que vocês são piores. Não, é um relacionamento normal, que qualquer ser humano entende. Se você erra uma vez, erra duas, erra três, erra quatro, você não tem volta. O Yehudi, ele tem uma conexão que ela é muito além dessa questão transacional. Mas qual é o... Eu sempre fico pensando uma coisa importante sobre tchuvá. Às vezes é um conceito muito distante, às vezes muito próximo. Como você realmente faz uma tchuvá? Como a tchuvá pode ser aceita? Comprar o chapéu preto grande. Mentira. Agora passa pela mesma situação. Bom, confessar, se arrepender. essa pergunta é muito profunda e tem vários níveis de respostas, porque tem vários níveis de tchuvá.
Então, é uma vida inteira de resposta. O Zev, ele já falou que o nível mais alto é quando você passa pela mesma situação e não repete o erro. Mas mesmo antes disso, se você escutou o shiur que eu dei semana passada, você deve ter escutado, daquele rabino que ele contou que o ponto da chuva dele foi quando ele estava comprando um sanduíche. Quem não viu a história, vou repetir. Tinha um rabino que ele conta a história da chuva dele, cresceu numa casa muito tradicional, judaica, mas sem... Quando falava de Deus na casa dele, o pai ria. Apesar que o pai fazia kiddush no Shabbat. Deus não faz sentido, mas ele fazia kiddush no Shabbat. Bem típico. Mexigna. Os goim não entendem, realmente. Com toda razão. A gente é mexigna. E aí ele conta que um dia ele foi no bar, ele foi lá comprar um sanduíche, e ele comprou um sanduíche de... será bacon? E aí quando ele tá na fila, ele fala, mas peraí, talvez é melhor eu comprar um atum. E aí ele começa a incomodar ele. Mas ele não estudou Torá, não fez chuvá, não foi ensinar, não fez nada. Só aquilo, de repente, começou a... Aí falou, sabe o que? Vou trocar pelo atum. Pegou o de atum e foi embora. Voltou para casa, comeu o que ele sempre comia, não mudou nada. Mas olhando para trás agora, ele fala, aquele foi meu ponto de chuvá. Foi uma reação espontânea, que não veio nem de mim. Que Hashem me chamou e falou, você é um Yehudi, você pode estar aí sem educação, sem preparo, sem compreensão. Você está ligado com Hashem, e aquele... Não vou dizer que o de atum era 100% kasher, mas aquele primeiro estado, Hashem, ele foi lá e me puxou. Isso também já é chamado de chuvá. Tem o Hayom Yom que fala que às vezes até um suspiro é considerado chuvá no nível mais alto. Aquele, oi, véi. Ainda mais. Mará fala pra gente que se alguém chega, ele consagra uma mulher. Existem situações que a pessoa consagra a mulher sob determinadas condições. Por exemplo... Ele chega e fala para ela, por exemplo, você está consagrada para mim na condição que eu sou muito rico. Mulher, que bom, então está feito. Só que depois ela vai ver que ele é um schlepper. Então, não foi nada feito. Na condição que eu sou um sábio. Então, a Gemara fala, o que quer dizer um sábio? Não tem muitos níveis, tem um critério. Na condição que eu sou tzadik gamur, que eu sou tzadik 100%, tzvifichel. Vale. Quais são as chances? Vale. E se ele for um rachá? Mesmo assim vale porque ele pode fazer chuva. Vale na dúvida, não é que ela está consagrada, mas ela está consagrada na dúvida, ou seja, ela vai precisar de um divórcio se ela não quiser ficar com ele na dúvida, mesmo que ele for o pior achar, porque talvez, ele pensou na cabeça dele em fazer chuva. Só pensou. Só pensou. Por quê? Porque na hora que ele falou, na condição que eu sou tzadik gamur, ele olhou para ela e falou, eu acho que eu quero essa mulher. Então, sabe o quê? Vou me arrepender. Pum, feito. Entendeu, Breno? Entendi. Isso é incompreensível. Incompreensível. De Rashá Gamur, ele vira Tzadik Gamur. Ainda ele não foi para casa ver se ele vai mudar de dieta. Ele não passou um Shabat para ver se ele vai mudar os costumes dele. Nada. Na hora que ele colocou, ele já fez chuvá. É incompreensível. Agora, importante lembrar, o outro episódio que eu conto algumas vezes, mas do que a mulher... O homem chegou, a mulher veio reclamar para o rabino, falou, meu homem bate em mim, me maltrata, Deus nos livre. E aí ele vira e chama o homem. E ele vira e fala para o rabino, não estou preocupado. Ele falou, por quê? Porque eu sei que minha esposa me ama tanto que ela nunca vai pedir o divórcio. Então o rabino vira e fala, peraí, você tem tanta certeza que ela te ama de forma incondicional e maluca, que ela aceita qualquer abuso. E você, ao invés de prezar e apreciar essa mulher que você tem, que ela tem um amor por você, como um amor de mãe, com amor, você vai abusar disso? Então não é para você chegar e falar, bom, já que chuvá sempre funciona, então vem a Mishnah e fala, beleza, um dia antes de eu morrer, quando vai ser esse dia? Você não sabe. Mas fora isso, vamos supor que você tem uma noção. A gente vive com aquela ideia, o pessoal fala, se eu morrer, já ouviu o pessoal falando? Se eu morrer? É porque ele acredita em Mashiach. É certeza, não é? É certeza que Mashiach vai chegar. É se eu morrer. Então a pessoa não está preocupada. E aí, a pessoa fala, então deixa... Não. O ponto é você entender e agradecer. Se Hashem ele tem um amor por mim incondicional, então quanto que eu preciso fazer para prezar por esse relacionamento? Está respondido. A resposta é, a gente vai responder com a nossa vida. A resposta é o teu dia a dia, o nosso dia a dia. Todo dia a gente faz chuvá e todo dia a gente vai elevando o nosso nível da chuvá. Esperamos. E se caiu, levanta de novo. Continua.
Os judeus que ficam fazendo passeata a favor da Palestina, São ignorantes. Não são nem... Não entra nem no nível de pecador, sem querer apoiar o que eles estão fazendo. Mas um judeu que faz uma coisa dessa, especialmente hoje em dia, ele não foi um judeu que sequer teve a oportunidade de experimentar o que é judaísmo, o que é Torá. Na melhor das hipóteses, contaram para ele a história de Moshe com uma historinha do Chapeuzinho Vermelho. Viu no filme da Disney? É? Viu no filme Boa. da Disney? Ou no filme da Disney ou da Record. Deturpado. Tá tudo... Então, os judeus antissemitas da atualidade simplesmente nunca tiveram uma exposição à Torá. Ponto final. Então, eles são chamados Tinok Shenishbeu. Assim como você pega, infelizmente, mulheres judias israelenses que às vezes começaram um relacionamento com um árabe e acabaram lá dentro e ficam presas lá e não conseguem sair, e nasce um bebê. A gente não sabe, mas tem turma do Hamas, sem a gente saber, é muito possível, provável que tenha um Yehudim lá. Você vai culpar ele por o que ele faz? não pode. Você tem que tomar as providências, claro. Você não pode permitir que alguma coisa ruim aconteça. Mas é uma criança que ele não teve oportunidade, ele foi criado nishba, ele foi preso, ele foi sequestrado. Os Yehudim hoje, a grande maioria da nossa geração e algumas anteriores, são judeus que foram sequestrados. Foi sequestrado deles a oportunidade de conhecer o judaísmo autêntico. Mas tem também casos de grandes intelectuais, assim, que o cara estudou e não sei o quê, e o cara resolve que ele quer Estudar a Torá não ele quer significa... ser antissemita, assim, Estudar a Torá... pró-Irã, pró-tudo. Estudar a Torá não significa você ler o que está no Google, que a Torá traz, tirar de contexto e usar a teu favor. Estudar a Torá, por isso eu falei, ter uma exposição, a pessoa ser exposta e uma vivência com a Torá. Pode até acontecer, até tem, mas aí é outro nível. Por isso que o Rebbe falava, o importante é a ação. Você estuda, mas não pratica, vira nada. Ah, e a Mas- gente não entende. uma vez Interpreta chegou- errado. Interpreta errado. Mas pratica errado. Não, por isso tem que ter uma exposição, significa que alguém mostrou para ele. Vamos pegar, tem uma pessoa que nasceu numa casa religiosa. Ah, ele foi religioso. Talvez os pais passaram para ele aquele judaísmo que é com o jugo pesado. Isso vem de um trauma de guerra, um trauma que a gente já está há 2000 anos no galuto. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. Então ele recebeu o judaísmo religioso ortodoxo deturpado. Então ele nega a Deus, só que o Deus que ele está negando é o mesmo que não existe. Esse Deus nunca existiu. Chegou para o Rebbe uma vez um jornalista. Esse jornalista era da União Soviética. Ele comentou com o Rebbe que ele conheceu o Kaganovich. Esse Kaganovich, quem já ouviu falar, ele era um Yehudi que se tornou aliado, e muito forte aliado, com o Stalin. E foi responsável pela morte de milhões de pessoas, entre eles milhares e milhares de Yehudim. E esse homem contou para o Rebbe que ele conheceu esse Kaganovich. O Rebbe perguntou como que ele está. Ele já fez tchuvá? Era um homem de 90 anos. O jornalista quase caiu para trás. Como assim? Esse cara... Ele não conseguiu entender a pergunta do Rebbe. Como fez tchuvá? Um cara que foi responsável pela morte, literalmente, dos nossos irmãos, seres humanos infinitos. E aí o Rebbe falou, de fato ele é um rachá, um grande perverso, mas um Yehudi sempre tem a chance de fazer tchuvá. O homem tinha 90 anos. Então se você olhar no espelho um dia e falar, não, mas acho que eu fiz coisas erradas. Não se preocupa. Dá para você se levantar, porque o Rebbe estava esperando que ele fizesse tchuvá em vida sobre esse tipo de atrocidade impensável. Então a gente nunca deve perder o nosso foco, isso é a capacidade de olhar para um Yehudi e tentar olhar na Neshama dele. E por mais que ele está falando, o que ele está gritando, o que ele está dizendo, e declarando, e marchando com o Irã, indo lá fazer protesto com o Irã, de peiota e tudo, ou sem peiota, ele escreve no jornal, e etc. A gente não pode perder o foco e conseguir olhar para o Yehudi, o coração dele, e saber que ele está confuso. Ele quer se conectar com Hashem. Tem que ter muita altivez, né? A gente tem essa capacidade de olhar para o Yehudi dessa forma.
Mas é duro. É duro? Eu acho duro. Se fosse mole, a gente não estaria aqui. Um judeu e mais antissemita que os goiás falam. Eu vou te contar da minha experiência como shliach, que eu tenho esse privilégio. Não dói tanto. Primeira coisa, desliga esses canais. Quanto mais você assiste, olha o que esse judeu falou. Você só está dando mais popularidade para ele. Então desliga esses canais. Segue shiur, segue outras coisas. Te faz mal? Desliga. Estuda a Torá que você vai ganhar mais. Não, mas olha o que ele está fazendo. Estuda a Torá que você vai ganhar mais. Não precisa olhar. Cada vez que você olha, você dá um clique e está dando para ele mais ibope. Tem um comentário no Mamai do Rebbe que está escrito que o Zohar ele usa expressões assustadoras sobre a degradação de uma pessoa que trata a Torá apenas como um livro de história. Talvez a pessoa conheça, mas talvez ela esteja vendo só como um livro de história, não como... O que eu digo, acho que nem isso, às vezes nem isso. Na maioria dos casos, nem isso. Nem como livro de história. Isso é Parshat Hukat. Parshat Balak, temos aí 1 minuto. Parashat Balak, o resumo da Parashat Balak é que a Hashem, ele fala exatamente o que a gente falou na Parashat Hukat, que ele ama o povo de Israel incondicionalmente. Chega o Bilam, e tinha muitos pretextos ou muitas momentos onde ele queria achar uma brecha, obrigado, uma brecha para conseguir lá, naquele dia, naquela hora, amaldiçoar nosso povo. E ele chega na conclusão, fala, não tem como eu amaldiçoar vocês. E no final, a gente tem as maiores profecias da Torá, que saem da boca desse perverso, e ele já fala sobre a vinda de Mashiach, que Bezrat Hashem seja em breve. Amém. Olha.